Garota pobre passa vergonha na frente do milionário e ele se apaixona perdidamente, mas o que acontece depois, ninguém esperava. Antes de começar a história, comente de onde você está assistindo. Quero saber até onde esse vídeo chegou. Carolina Nogueira corria pelas ruas de Florianópolis naquela manhã ensolarada, atrasada como sempre. O despertador tocara às 6h30, mas ela só acordara às 7h15, perdida em um sonho com o romance que escrevia há meses. Pulou da cama em pânico, jogou o caderno de anotações na bolsa, pegou uma xícara de café e saiu voando para pegar o ônibus das 7h45. Mas o universo riu dela. O ônibus passou enquanto ela ainda estava a 2 quarteirões da parada, distraída com uma ideia para sua história. "Você tá brincando comigo!" gritou, vendo o veículo sumir. Não havia escolha. Ela precisava correr. Com a bolsa batendo no ombro e a xícara de café balançando na mão, Carolina disparou para o cantinho da esquina, onde trabalhava. O turno começava às 8h e o relógio marcava 7h58. Ofegante, ela empurrou a porta de vidro com o ombro. O lugar estava vazio, exceto por Lívia, sua colega, que lavava xícaras calmamente atrás do balcão. "Graças a Deus", murmurou Carolina. Mas a pressa teve um custo. A porta bateu forte e o café da xícara voou, encharcando sua blusa branca. "Não!" exclamou encarando a mancha marrom que se espalhava. "Por que hoje?" resmungou, largando o caderno no balcão e correndo para pegar guardanapos. Esfregou a blusa, mas a mancha só piorava. Desistindo, Carolina foi até o vidro espelhado da cafeteria para se avaliar. Viu uma versão desgrenhada de si mesma, cabelos castanhos bagunçados, blusa arruinada e uma cara de desespero. Então, notou uma gota de café na calça jeans. "Sério?" bufou, inclinando-se para limpar, esfregando a calça bem na frente do vidro, em uma dança desajeitada. Enquanto se contorcia, olhou pelo reflexo e congelou. Um homem a observava, sentado em uma mesa de canto, com um sorriso discreto. Carolina virou-se lentamente e o coração parou. Ele era lindo, um verdadeiro galã de novela, com olhos castanho escuros penetrantes, cabelos pretos ondulados e um charme irresistível. A vergonha a engoliu inteira. Tentou disfarçar, esfregando a calça com mais naturalidade, mas era tarde demais. Ele tinha visto tudo. "Precisa de um espelho de verdade ou tá se saindo bem com o vidro?" brincou ele, a voz suave e divertida. O rosto dela queimou, vermelho como um tomate. "Ah, eu derramei café", gaguejou, querendo se esconder debaixo do balcão. Ele sorriu mais. "Acontece. Pelo menos você dá um show enquanto limpa." Ela não sabia se ria ou chorava, mas só queria sumir. Tentando se recompor, Carolina pegou um batom vermelho na bolsa e passou nos lábios com pressa, achando que isso a salvaria. Correu para o balcão, as mãos trêmulas, tentando fingir normalidade, mas o plano falhou. O batom manchara os dentes da frente e ela nem percebera. Escondeu-se atrás de um pano, limpando o balcão como se nada tivesse acontecido, até que ele se aproximou. "Um pão de queijo, por favor", pediu ele com um sorriso leve. Carolina assentiu, pegando o pão de queijo com as pinças, mas ele acrescentou: "Ah, e você tem batom nos dentes." Ela arregalou os olhos, correu ao vidro e viu o estrago. Dentes manchados de vermelho. "Meu Deus!" exclamou, esfregando os dentes com o dedo. O rosto agora um tom de vermelho, que rivalizava com o batom. "Isso não tá acontecendo", murmurou, enquanto ele ria baixinho, claramente se divertindo. "Relaxa, já vi coisa pior", disse ele, pegando o pão de queijo. "Duvido", retrucou ela desesperada. Ele voltou para a mesa, mas continuava a observá-la com aquele olhar enigmático. 2 horas depois, ele guardou o notebook em que trabalhava, deixou uma gorjeta generosa e saiu sem dizer mais nada. Carolina ficou olhando a porta, o coração acelerado, ainda confusa com aquele homem que a deixara tão nervosa.
Mas não havia tempo para pensar. Ela precisava ir à editora Andrade. Era o último dia para inscrever seu manuscrito no concurso literário, sua chance de realizar o sonho de ser publicada. Pegou o caderno e correu para lá. No meio da tarde, Carolina chegou à editora, nervosa, segurando o manuscrito contra o peito. Uma recepcionista a levou até a sala do dono para uma rápida entrevista. Ao entrar, o homem atrás da mesa virou-se e o mundo parou. Era ele, o galã da cafeteria, o que rira do batom nos dentes e pedira o pão de queijo. Não, não pode ser. Você! Deixou escapar, a voz saindo mais alta do que queria. Miguel Andrade ergueu uma sobrancelha e sorriu de canto, claramente se divertindo. Eu mesmo, disse ele, com uma calma que só deixou Carolina mais nervosa. Ela piscou, incrédula. Você é o dono da editora? Surpresa? Perguntou ele, recostando-se na cadeira. Surpresa? Eu queria desaparecer. Carolina tentou rir, mas só saiu um som estranho, quase um soluço. Não esperava que fosse você. Nem eu esperava te ver 2 vezes no mesmo dia, comentou ele, cruzando os braços. Mas, admito, estou curioso. Ele apontou para o manuscrito sobre a mesa. Vamos ver se você me surpreende tanto com sua escrita quanto me surpreendeu hoje cedo. Ela sentiu o rosto queimar. Ele estava se referindo aos momentos constrangedores na cafeteria. A dança desajeitada no vidro, o batom nos dentes, tudo. Sobre aquilo, começou ela, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. Relaxa, disse ele sorrindo outra vez. Acontece com todo mundo. Não com todo mundo, pensou Carolina. Só comigo. Bem, murmurou ela, tentando soar profissional. Espero que minha escrita seja melhor que a minha manhã. Miguel riu baixinho. Espero que sim também. Ele pegou o manuscrito e o levantou levemente. Vou ler com muita curiosidade. Carolina engoliu em seco. Saber que aquele homem, que a vira em seus piores momentos na sua manhã, estava agora julgando sua maior paixão, era quase insuportável. Boa sorte, Carolina, disse ele com um brilho nos olhos. Eu vou precisar. Carolina Nogueira saiu da editora Andrade naquela tarde com o coração acelerado. O manuscrito que ela apertava contra o peito parecia mais leve, mas sua mente estava um caos. Miguel Andrade, o homem que rira do batom em seus dentes na cafeteria, que pedira um pão de queijo com um sorriso intrigante. Era o dono da editora que segurava o destino do seu sonho nas mãos. E para além disso, ele demonstrara um interesse genuíno no que ela escrevera. Vamos ver o que você tem aqui, dissera ele, com uma voz que misturava curiosidade e algo mais profundo, algo que ela não conseguia nomear. Enquanto caminhava pelas ruas de Florianópolis, o sol se punha, tingindo o céu de tons quentes de laranja e rosa. Carolina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ele é só o dono da editora, Carolina. Não crie expectativas, murmurou para si mesma, mas era impossível ignorar o modo como ele a encarara, com aqueles olhos castanhos que pareciam atravessar suas defesas, e o breve toque dos braços na cafeteria. Seria só imaginação dela? Nos dias seguintes, Carolina voltou ao trabalho no cantinho da esquina, mas tudo parecia diferente. Cada vez que o sino da porta tilintava, ela erguia os olhos, esperando ver Miguel entrar com seu notebook e aquele sorriso sutil. Ele não apareceu. Talvez estivesse ocupado com o concurso, pensou, ou talvez aquele encontro na editora fosse apenas um instante sem importância para ele. Ainda assim, ela não conseguia tirá-lo da cabeça. A voz calma, o jeito como ele a fizera rir, mesmo nos momentos mais constrangedores. Uma semana depois, enquanto esfregava o balcão da cafeteria, o telefone tocou. Lívia, sua colega, atendeu e logo cobriu o fone com a mão. Carolina, é para você. Um tal de Miguel Andrade. O coração dela deu um salto. Para mim?
Pegou o telefone com dedos trêmulos. Alô? Carolina, aqui é o Miguel, disse ele, a voz quente e familiar. Espero não estar atrapalhando seu turno. Não, tudo bem, respondeu ela, tentando soar despreocupada. O que aconteceu? Eu li seu manuscrito, disse ele, pausando por um instante que pareceu infinito. E gostaria de conversar com você sobre ele, pessoalmente. Pode vir à editora amanhã à tarde. Carolina engoliu em seco. Sim, claro, estarei lá. Perfeito. Até amanhã, então. Ele desligou, deixando-a com o telefone na mão e o estômago revirado. Ele lera o manuscrito. E queria falar pessoalmente. Isso era bom? Ruim? Ela não tinha certeza, mas estava nervosa como nunca. Naquela noite, Carolina releu seu romance, tentando imaginá-lo pelos olhos de Miguel. Era uma história de amor proibido entre uma jovem artista e um homem mais velho, cheia de segredos e reviravoltas. Ela despejara sua alma em cada página, mas agora se perguntava se era suficiente. E se ele odiou? Pensou, mordendo o lábio. Ou se ele gostou? A incerteza a devorava. No dia seguinte, ela chegou à editora no horário combinado, usando uma blusa verde, que destacava seus olhos castanhos. A recepcionista a levou até a sala de Miguel, e lá estava ele, de pé, folheando o manuscrito dela. Carolina, entre, disse ele com um sorriso acolhedor. Sente-se. Ela se acomodou, as mãos suando. Então, o que achou? Miguel recostou-se na cadeira, os olhos fixos nos dela. É bom, muito bom, aliás. Sua escrita é intensa, emocional, e você tem uma voz única. Mas ele fez uma pausa e o coração dela despencou. O final parece corrido, e alguns personagens precisam de mais camadas. Carolina assentiu, sentindo alívio e ansiedade ao mesmo tempo. Posso ajustar isso. Obrigada pelo feedback. Mas tem mais, disse ele, inclinando-se para a frente. Quero te ajudar a refinar esse manuscrito. Não só para o concurso, mas para a publicação. Acho que pode ser um sucesso. Os olhos dela se arregalaram. Publicação? Sério? Sério, confirmou ele, sorrindo abertamente. Mas vai exigir esforço e tempo. Você topa? Sim, exclamou ela, quase saltando da cadeira. Claro que sim. Miguel deu uma risada, um som que aqueceu a sala. Ótimo. Que tal nos encontrarmos algumas vezes por semana para revisar juntos? Carolina concordou, o coração leve. Combinaram as primeiras sessões e, ao se levantar para sair, Miguel a acompanhou até a porta. Ah, Carolina, disse ele, a voz mais baixa. Você tem um talento raro, não duvide disso. Ela sorriu, o rosto quente. Obrigada, Miguel. Isso significa muito. Nos dias seguintes, eles começaram a trabalhar juntos. Reuniam-se na editora, em cafeterias ou até na praia, com o som do mar ao fundo. Cada sessão misturava trabalho intenso e conversas descontraídas. Miguel era exigente, mas gentil, e Carolina absorvia cada sugestão. Entre as linhas do manuscrito, porém, algo mais florescia. Olhares prolongados, sorrisos trocados, toques sutis ao passar as páginas. Certa tarde, enquanto revisavam um capítulo na cafeteria onde Carolina trabalhava, Miguel folheava as páginas enquanto ela bebia um cappuccino. Essa cena aqui, disse ele batendo o dedo na página, quando a protagonista confessa que está apaixonada, ficou forte, mas algo está faltando. Parece que ela não está com medo de se expor. E se ela ficasse em dúvida? Se sentisse que podia perder tudo ao dizer aquilo? Carolina largou a xícara lentamente, as palavras dele ecoando de uma forma que parecia pessoal demais. Você acha que ela devia hesitar? Acho que sim, respondeu ele, com os olhos fixos nela. Porque quando você está se apaixonando de verdade, é assustador, né? A pergunta pairou no ar. Carolina abriu a boca para responder, mas nada saiu. Porque sim, ela sabia exatamente como aquilo parecia. E a presença dele ali, tão próximo, tornava impossível não pensar nisso.
Eu vou reescrever essa parte, disse ela, desviando o olhar e rabiscando algo no bloco de anotações. Boa ideia, murmurou Miguel, e Carolina sentiu que ele ainda a observava. Os encontros se tornaram cada vez mais frequentes. Às vezes, se encontravam na editora, outras vezes na cafeteria, e, em uma tarde surpreendentemente fria, acabaram sentados lado a lado na areia da praia mole, protegidos por casacos pesados e com uma garrafa térmica de café dividida entre eles. Eu sempre quis escrever, disse Carolina, abraçando as pernas e olhando o mar. Mas nunca achei que fosse boa o suficiente. Miguel a encarou por um instante. Depois pegou a caneca que ela segurava e tomou um gole. Se você não fosse boa, eu não estaria aqui, disse ele com um meio sorriso. Ela riu, mas havia algo mais em seu olhar. Você sempre parece tão seguro, comentou ela, como se soubesse exatamente o que fazer. Ele riu, um som baixo e sincero. Eu só sou bom em fingir. A verdade é que, às vezes, nem eu sei se estou no caminho certo. Carolina virou o rosto para ele, surpresa com a confissão. Sério? Claro, disse ele, olhando para o horizonte. Gerir uma editora não é só ler bons livros. É tomar decisões difíceis, arriscar no que pode dar errado. É assustador também. Mas você faz parecer fácil, disse ela, sorrindo de leve. Assim como você faz parecer fácil escrever sobre o amor, rebateu ele. Ela ficou em silêncio por um momento, sentindo o coração disparar. Não sabia se era o frio da tarde ou o jeito como ele a olhava, mas seu peito parecia apertado, e uma parte dela queria que aquele instante durasse um pouco mais. Posso te perguntar uma coisa? Disse Miguel, a voz mais suave. Claro. Você já viveu alguma daquelas histórias que escreve? A pergunta a pegou desprevenida. Carolina tentou rir, mas saiu trêmulo. Não. Pelo menos não como nos livros. Ele não disse nada, apenas assentiu, pensativo. O silêncio que seguiu foi estranho e intenso, como se ambos soubessem que havia algo não dito pairando entre eles. Bom, disse Carolina, tentando quebrar a tensão. Acho melhor terminarmos de revisar o próximo capítulo amanhã. Claro, concordou Miguel, mas em vez de apenas assentir e deixá-la ali, ele se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a fazer o mesmo. Vem, disse ele, a voz suave. Ela pegou a mão dele, e no instante em que se levantou, perdeu o equilíbrio na areia fofa. Miguel a segurou pela cintura, puxando-a contra seu peito. Por um segundo, Carolina ficou imóvel, os olhos presos nos dele. A respiração dele era lenta e quente, e as mãos ainda estavam firmes na sua cintura. O mundo pareceu se aquietar, e ela teve a certeza de que ele também sentia aquilo, aquela eletricidade no ar, o magnetismo que a fazia esquecer como respirar. Ele inclinou levemente o rosto e Carolina sentiu seu coração disparar. Se ele a beijasse agora... Mas antes que qualquer coisa acontecesse, o celular dele começou a tocar. Miguel fechou os olhos frustrado e tirou o telefone do bolso. Carolina baixou o olhar para a tela sem querer e viu um nome iluminado no visor. Sabrina. Sabrina? Ele atendeu rapidamente. Oi. Eu te ligo depois, tá? A voz dele soou firme, mas breve. Ele desligou quase de imediato e guardou o celular. Vamos fazer uma brincadeira com aqueles que só leem os comentários. Escreva biscoito abaixo e só quem chegou até aqui vai entender. Vamos continuar a história. Desculpa, disse ele meio sem jeito. Vamos? Carolina forçou um sorriso. Na verdade, vou ficar aqui mais um tempo, mentiu. Quero pensar em algumas ideias para o livro. Miguel hesitou. Tem certeza? Posso te levar para casa. Não precisa, sério, respondeu ela rápido demais. Eu tô bem. Ele pareceu desconfiar, mas não insistiu. Tá bom. Então, nos vemos amanhã. Sim, murmurou ela. Ele sorriu de leve, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou antes de se afastar.
Carolina ficou ali, vendo-o sumir pela areia com a mente acelerada. Sabrina! Assim que ele desapareceu, Carolina caminhou direto para a cafeteria. Lívia estava atrás do balcão, mastigando distraidamente um pão de queijo quando viu a amiga entrar. Ué, você não ia para casa? Perguntou Lívia, surpresa. Preciso te contar uma coisa, disse Carolina, afundando-se na cadeira mais próxima. Lívia se sentou à frente dela, já interessada. Tá com essa cara por quê? Carolina passou as mãos pelos cabelos, nervosa. Acho que tá rolando alguma coisa entre mim e o Miguel. Eu sabia! Lívia bateu na mesa animada. Eu sempre achei que ele estava na sua. Não é tão simples, interrompeu Carolina. A gente estava na praia conversando e ele me puxou. Tipo, a gente ficou bem perto. Quase que ele me beijou. Quê? E você tá aqui em vez de estar com ele agora? Não foi bem assim. Carolina respirou fundo. O telefone dele tocou bem na hora, e o nome na tela era Sabrina. Lívia franziu o senho. Sabrina? Quem é essa? Eu não sei, disse Carolina, a voz saindo mais fraca. Mas ele disse que retornaria depois. Se fosse alguém da editora, ele teria falado ali na hora, né? Sei lá, pode ser namorada dele. Ou não, sugeriu Lívia. Carolina balançou a cabeça. Mesmo que não seja, eu não sei se quero isso. Me envolver com alguém agora, justo com ele. Por quê? Porque... Carolina parou, hesitante. Porque eu tô com medo de me apaixonar. Lívia sorriu, inclinando-se na cadeira. Eu acho que você já tá no meio do caminho, amiga. Carolina abaixou o olhar, o coração apertado. É isso que me assusta. Carolina passou a noite revirando-se na cama, incapaz de afastar da mente a imagem de Miguel segurando-a na praia. O toque firme na sua cintura, os olhos dele fixos nos seus e aquele instante quase inevitável em que os lábios dele pareceram se aproximar. Mas, acima de tudo, o que martelava na sua cabeça era aquele nome na tela do celular, Sabrina. Ela não conhecia a vida pessoal de Miguel. Ele nunca mencionara namoradas, nem parecia ter uma relação com alguém. Mas e se tivesse? E se aquele quase beijo fosse apenas um deslize, um impulso passageiro que ele esqueceria assim que voltasse para os braços de outra pessoa? Carolina tentou se convencer de que nada havia acontecido de fato. Não significa nada, repetia para si mesma. Mas a verdade é que significava, e muito. Ela estava se apaixonando. No dia seguinte, depois do expediente na cafeteria, ela chegou à editora mais cedo do que o combinado. Tinha decidido se concentrar apenas no livro e esquecer qualquer ideia romântica que estivesse se formando na sua mente. Quando Miguel chegou, ele parecia tranquilo, como se nada tivesse acontecido na praia. Bom dia! Cumprimentou ele, com aquele sorriso que parecia sempre desarmá-la. Oi! Respondeu ela, tentando parecer casual. As horas se arrastaram entre anotações, discussões sobre personagens e ideias para o desfecho do livro. Carolina percebeu que Miguel estava mais distraído que o normal. Às vezes, ele encarava o celular sobre a mesa como se esperasse uma ligação, ou estivesse evitando uma. Quando ela viu o nome Sabrina surgir na tela novamente, seu estômago revirou. Você não vai atender? Arriscou perguntar, a voz saindo mais dura do que pretendia. Miguel olhou para o visor e apertou o botão de ignorar a chamada. É só alguém com quem eu preciso conversar depois, disse ele, desviando o olhar. Carolina não insistiu, mas aquela resposta ecoou na sua mente pelo resto do dia. Nos dias que se seguiram, Miguel continuou distante. Ele ainda sorria e fazia elogios ao progresso do livro, mas algo havia mudado. As conversas descontraídas ficaram mais curtas, e Carolina sentia que havia algo, ou alguém, ocupando a mente dele. Naquela noite, Carolina foi até a cafeteria depois do expediente e encontrou Lívia no balcão. Você tá com uma cara péssima, disse Lívia, apoiando-se no balcão. Aconteceu alguma coisa com o Miguel?
Ele tá estranho, confessou Carolina, apoiando a cabeça nas mãos. Distante, e aquela Sabrina continua ligando. Você perguntou quem é? Perguntei, respondeu Carolina. Ele desconversou. Lívia mordeu o lábio pensativa. E se for uma ex-namorada? Ou pior, e se ele ainda estiver com ela? Carolina fechou os olhos, sentindo o estômago afundar. No dia seguinte, decidiu focar no seu trabalho e no livro. À tarde foi até a editora e durante uma pausa, quando Miguel saiu da sala para buscar café, Carolina viu o celular dele vibrar na mesa. Era uma mensagem. Sem querer, seus olhos foram direto para a tela acesa. Sabrina. Por favor, Miguel, me avise se está tudo bem. Estou preocupada. O coração de Carolina acelerou. A mensagem parecia mais desesperada do que romântica, mas ainda assim o nome dela incomodava. Quando Miguel voltou, ela não conseguiu mais se segurar. Quem é Sabrina? Perguntou diretamente. Ele parou na porta, surpreso com a pergunta. Ela é uma amiga, respondeu ele após uma pausa longa demais. Amiga? Carolina riu, sem humor. Então por que você está fugindo dela? Miguel fechou a porta atrás de si e se aproximou parecendo cansado. Porque ela está passando por um momento difícil e eu não sei como ajudar, disse ele com sinceridade na voz. Que tipo de momento difícil? Ele hesitou. É complicado. Eu tô aqui, Miguel, disse Carolina, suavizando o tom. Você pode confiar em mim se quiser conversar. Por um instante, ele pareceu prestes a se abrir, mas algo o fez recuar. Eu só não posso falar sobre isso agora, disse ele, voltando os olhos para o manuscrito na mesa. Vamos focar no livro, tá? Carolina assentiu, embora soubesse que algo estava errado. Nos dias seguintes, a presença de Sabrina continuou pairando como uma sombra. As mensagens se tornaram mais frequentes e Miguel parecia cada vez mais tenso. Certa noite, após uma longa sessão de revisão, Miguel ofereceu-se para acompanhá-la até em casa. No caminho, os dois caminharam em silêncio pela calçada vazia. Eu sei que você está curiosa, disse ele de repente. E você tem razão. Eu devia ter contado. Carolina parou, encarando-o. Sabrina é minha irmã, confessou ele com a voz baixa. Ela está enfrentando problemas sérios e eu estou tentando ajudar, mas não sei se vou conseguir. A tensão que Carolina sentia deu lugar a uma mistura de alívio e preocupação. Por que não me disse antes? Por quê? É complicado, murmurou ele. A Sabrina tem problemas com coisas ruins. Ela está tentando se recuperar, mas às vezes desaparece, some por dias, e eu fico sem saber se ela está bem ou não. Carolina sentiu um aperto no peito. Miguel, eu sinto muito, disse ela, tocando suavemente no braço dele. Eu só não queria que você achasse que eu sou um fracasso como irmão, disse ele, a voz embargada. Eu devia protegê-la e não consigo. Carolina se aproximou mais. Você não é um fracasso. Você está tentando e isso já é muita coisa. Por um instante ele apenas a encarou, como se tentasse decidir se acreditava ou não naquelas palavras. Então, para sua surpresa, Miguel puxou-a para um abraço. Carolina fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele e o ritmo acelerado de seu coração. Obrigado, murmurou ele. A partir daquela noite, algo mudou entre Carolina e Miguel. O abraço na calçada havia quebrado uma barreira invisível entre eles. Um elo que agora parecia impossível de ignorar. Nos dias seguintes, sempre que se encontravam para revisar o manuscrito, a energia no ar era diferente. Carolina notava os olhares de Miguel se demorando mais nos seus, as pausas longas demais entre uma frase e outra, e o jeito como ele às vezes parecia querer dizer algo, mas recuava no último instante. Naquela tarde, sentados lado a lado na editora, Carolina tentava se concentrar nos ajustes que estavam fazendo no capítulo final do livro. Mas era quase impossível com Miguel tão próximo.
O calor do braço dele roçava o dela toda vez que ele se inclinava para apontar algo no papel, e o perfume amadeirado dele parecia envolver cada pensamento seu. Eu acho que essa cena precisa de mais intensidade, disse Miguel de repente, tocando a folha com a ponta do lápis. Intensidade, repetiu Carolina, quase tropeçando na palavra. Sim, aqui, ó. Ele inclinou o corpo para o lado dela, ainda mais perto. O protagonista está novamente quase confessando que está apaixonado, mas parece que falta algo. Ele precisa segurar mais esse sentimento, como se tivesse medo. O tom dele era calmo, mas havia uma intensidade discreta na voz que Carolina não conseguia ignorar. Segurar o sentimento? Murmurou ela, virando o rosto para encará-lo. Foi um erro. Ele estava tão perto que ela podia ver cada detalhe. O tom castanho profundo dos olhos dele, a linha firme da mandíbula, a curva sutil do sorriso que ele sempre parecia segurar. Miguel continuou, a voz quase um sussurro. Às vezes, você sente tanto que não sabe se deve dizer, ou se é melhor guardar só para você. Carolina sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. O olhar dele estava preso ao seu, e o mundo ao redor pareceu se dissolver. Por um instante, ela teve certeza de que ele ia beijá-la. Mas como se percebesse isso também, Miguel desviou o olhar e se afastou ligeiramente, pigarreando. Eu vou pegar um café, disse ele, levantando-se rápido demais. Carolina prendeu a respiração por alguns segundos, sentindo o coração bater forte no peito. Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir. A lembrança do olhar de Miguel, aquela faísca contida, a perseguia. Ela sabia que havia algo ali. Ele sentia aquilo tanto quanto ela. Mas então, por que ele recuava? No dia seguinte, eles se encontraram na cafeteria, onde decidiram trabalhar nos últimos capítulos do livro. O ambiente era menos formal, mas a tensão permanecia no ar. Essa parte tá boa, disse Miguel, apontando uma passagem no manuscrito. Mas acho que você poderia explorar mais o que ela sente, a incerteza. O que você quer dizer? Miguel ergueu os olhos para ela, os lábios curvando-se num sorriso lento. Sabe quando você está tão perto de alguém que quase pode sentir o que ele está pensando? Ele inclinou-se sobre a mesa, o olhar fixo nos olhos dela. E você sabe que qualquer movimento, qualquer palavra errada, pode mudar tudo? Carolina sentiu o ar sumir dos pulmões. Ele não estava falando apenas do livro, ela sabia disso. Sim, respondeu ela, quase sem voz. Os olhos dele desceram para os lábios dela por um segundo, um instante longo demais para ser acidental. Carolina quase podia sentir a respiração dele na sua pele, mas então Lívia surgiu ao lado deles, trazendo uma bandeja com café e pães de queijo. Pensei que vocês precisassem de uma pausa, disse Lívia, com um sorriso travesso que deixou Carolina ainda mais nervosa. Ótima ideia, respondeu Miguel, afastando-se outra vez. Carolina tentou disfarçar a frustração, mas sabia que aquela energia entre eles estava crescendo e ficando cada vez mais impossível de ignorar. Depois do café, eles saíram e sentaram na praia para finalizar. O protagonista, ele está confuso, disse Carolina, mordendo o lápis. Ele não sabe se deve arriscar e se declarar. Por quê? Perguntou Miguel. Porque ele tem medo de estragar tudo, respondeu Carolina, sem perceber que estava, na verdade, falando de si mesma. Ele sabe que se abrir o coração, talvez nada mais volte a ser como antes. Miguel ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz saiu mais baixa. Talvez ele devesse arriscar. Carolina virou o rosto para ele, surpresa. Você acha? Sim! O olhar de Miguel ficou preso ao dela, e dessa vez ele não recuou. O vento frio soprou, bagunçando os cabelos dela, e Miguel estendeu a mão para afastar uma mecha solta de seu rosto.
Os dedos dele roçaram sua pele com delicadeza, e Carolina prendeu o ar. Ela não sabia quem se inclinou primeiro. Só percebeu quando seus rostos estavam tão próximos que podia sentir a respiração dele tocar seus lábios. Carolina, Miguel murmurou, a voz rouca, quase um pedido. Ela fechou os olhos, esperando. Ao vê-la ali, com os olhos fechados e os lábios entreabertos, Miguel não conseguiu mais ignorar o desejo que pulsava dentro dele. Ele se aproximou devagar, inclinando-se até seus lábios quase roçarem a pele quente do rosto dela. Vamos para outro lugar. Terminar esse capítulo, murmurou ele, a voz baixa, quase um sussurro no ouvido dela. Carolina se arrepiou dos pés à cabeça. Abriu os olhos devagar e encontrou o olhar intenso de Miguel fixo no seu. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele pegou sua mão e a puxou com firmeza. Não havia mais hesitação nele. O coração de Carolina batia tão forte que ela mal sentia o chão sob os pés, enquanto ele a guiava pela areia, atravessando as ruas iluminadas até o apartamento dele. O ambiente ali era acolhedor, com estantes cheias de livros e uma varanda aberta de onde a brisa fria entrava suavemente. Miguel foi direto até a cozinha, pegou uma garrafa de vinho e serviu 2 taças. Eu tive uma ideia para o final do livro, disse ele, estendendo uma taça para Carolina e segurando o olhar dela com uma intensidade que a fez perder o ar. Ah, é? Murmurou ela, tentando se concentrar nas palavras dele e não na forma como ele a olhava, como se estivesse guardando algo há muito tempo. Sim. Miguel se sentou ao lado dela no sofá, perto o bastante para que seus joelhos se tocassem. Eu pensei que, no final, o protagonista poderia finalmente confessar que sempre esteve apaixonado, que ele tentou resistir, tentou se afastar, mas que no fim ele não conseguiu mais segurar esse sentimento. Carolina piscou lentamente, sentindo as palavras dele pesarem de uma forma que ia muito além da ficção. Eu gostei disso, disse ela quase num sussurro. Eu também, respondeu Miguel, a voz baixa, os olhos fixos nos dela. Eles passaram a noite ajustando os últimos detalhes do livro, rindo, trocando ideias e celebrando o resultado final. Carolina estava feliz. A história estava intensa, apaixonante, tudo o que ela queria que fosse. Mas agora sentia o vinho começando a aquecer seu corpo, deixando sua mente mais leve e seus sentidos mais soltos. Eu vou pegar uma água, disse ela, levantando-se um pouco zonza. Ela foi até a cozinha, mas ao dar um passo de volta para a sala, tropeçou no tapete. Um pequeno grito escapou de seus lábios antes que Miguel surgisse do nada e a segurasse pela cintura. Cuidado, disse ele, a voz quase um sussurro, mas ele não a soltou. As mãos dele permaneceram firmes na cintura dela, e Carolina sentiu o calor dos dedos dele queimando sua pele através do tecido fino da blusa. Quando ergueu o olhar, os rostos dos dois estavam próximos demais. Perto o suficiente para que ela sentisse a respiração dele tocar seu rosto. Miguel a encarou por um segundo interminável, um segundo cheio de tudo o que ele estava segurando há tanto tempo. E então ele a beijou. Foi urgente, intenso, como se ele não pudesse mais esperar nem um instante. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, puxando-a para mais perto, e Carolina correspondeu com a mesma fome, os dedos se entrelaçando nos cabelos dele. O beijo foi profundo, ardente, e cada toque parecia incendiar ainda mais a pele de ambos. Eu esperei tanto por isso, murmurou Miguel contra os lábios dela, a voz rouca, carregada de desejo. Eu queria que isso só acontecesse realmente quando a gente terminasse o livro. E foi difícil demais esperar. Carolina sorriu, os olhos brilhando. Eu também esperei por isso. Ele a beijou novamente, dessa vez mais lento, mais intenso, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. E ali, entre risos abafados, suspiros e palavras sussurradas, eles se entregaram completamente um ao outro.
Sem mais barreiras, sem mais dúvidas. Apenas eles dois, vivendo finalmente aquilo que tanto desejaram. O sol começava a invadir o apartamento quando Carolina abriu os olhos, sentindo o calor suave do corpo de Miguel ainda próximo ao seu. Ele dormia profundamente, com um braço jogado sobre a cintura dela e o rosto relaxado em uma expressão de serenidade que a fez sorrir. Por um momento, ela se permitiu apenas ficar ali, observando-o, como se estivesse tentando gravar cada detalhe daquela cena na memória. O cheiro amadeirado dele ainda estava presente nos lençóis, e a lembrança da noite anterior fez seu coração acelerar. Mas então ela se virou para o relógio no criado mudo e viu os números vermelhos piscando. 8 e o 7. "Meu Deus!" exclamou ela, sentando-se de um pulo. Miguel se mexeu na cama, a voz rouca e sonolenta. "O que foi?" "Eu tô atrasada", disse ela, levantando-se em desespero e vasculhando o quarto em busca de suas roupas. Ele riu baixinho, apoiando-se nos cotovelos. "De novo?" "Sim, e hoje é meu turno com a Regina. Se eu chegar atrasada, ela me mata", respondeu Carolina, enquanto enfiava a blusa pela cabeça de forma atrapalhada. "Calma", disse ele, jogando as pernas para fora da cama e vestindo uma camiseta. "Eu te levo até lá." "Tem certeza? Eu posso pegar um táxi." "Eu faço questão", respondeu ele, levantando-se e pegando as chaves do carro na mesa. Minutos depois, Carolina já estava pronta. Mas antes de sair, Miguel a segurou pelo braço, sorrindo. "Ei, nada de derramar café na blusa ou manchar os dentes com batom hoje, tá?" Ela riu, lembrando-se das trapalhadas do primeiro encontro na cafeteria. "Eu vou tentar", brincou, e ele se inclinou para beijá-la rapidamente nos lábios. No caminho, Miguel segurava o volante com uma mão e com a outra mantinha o manuscrito no colo. "Eu vou direto para a editora depois de te deixar", disse ele. "Vou levar o seu livro para a revisão final e já marcar a data de lançamento." "Tá preparada para ser uma autora publicada?" Carolina riu nervosamente. "Sinceramente, eu ainda não acredito que isso está acontecendo." "Vai acontecer", garantiu ele, apertando de leve a mão dela. "E vai ser incrível." Carolina chegou ao trabalho e contou tudo a Lívia assim que encontrou a amiga no balcão. Por sorte, Regina pediu para trocar com Lívia. "Você tá brincando?" Lívia bateu palmas, empolgada. "Você e ele, e agora o livro tá indo para publicação? Isso é perfeito." "Eu sei", disse Carolina, ainda sentindo uma mistura de felicidade e nervosismo. "Mas, e se o livro não for bom o suficiente? E se ninguém gostar?" "Ei!" Lívia apontou para ela com uma expressão firme. "Seu livro é incrível! Eu li cada rascunho que você me mandou e chorei 3 vezes. Agora a gente precisa espalhar isso para o mundo. Precisamos fazer barulho." "O que você está pensando?" "Redes sociais." Lívia abriu um sorriso travesso. "A gente cria uma página sobre o seu livro, posta trechos, faz vídeos. Deixa as pessoas curiosas antes mesmo do lançamento." A ideia fez Carolina se animar. Nos dias seguintes, ela e Lívia começaram a divulgar o livro, postando pequenos trechos da história, vídeos sobre o processo de escrita e fotos de Carolina trabalhando com Miguel. A resposta foi rápida. Os seguidores cresceram e muitos começaram a comentar que estavam ansiosos para conhecer a história completa. Enquanto isso, Miguel estava mergulhado nos preparativos do lançamento. Ele organizou entrevistas, chamou a imprensa e garantiu um evento elegante para apresentar o livro ao público. Mas, apesar de todo o entusiasmo, Carolina começou a sentir uma inquietação crescente. As noites ao lado de Miguel eram felizes, mas sempre que ela tentava falar sobre o futuro, sobre o que aconteceria depois do livro, ele mudava de assunto ou desconversava. Na véspera do lançamento, ela o encontrou na editora, cercado de papéis e com o celular colado ao ouvido. "Tá tudo bem?" perguntou ela quando ele finalmente desligou. Miguel suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Sim, só alguns detalhes do evento. Você tá estranho."
disse Carolina, cruzando os braços. Tá escondendo alguma coisa? Ele hesitou por um instante, mas então sorriu de leve. Eu só quero que tudo seja perfeito para você amanhã. Carolina tentou se convencer de que ele estava apenas nervoso com o evento, mas uma sensação incômoda permaneceu. Na manhã do grande dia, Carolina acordou ansiosa. Lívia apareceu na cafeteria, trazendo um vestido preto elegante e uma maquiagem impecável. Você vai arrasar, garantiu Lívia. Eu só espero que apareça alguém, brincou Carolina, embora sua voz traísse a preocupação real. Mais tarde, quando chegaram ao local do evento, Carolina ficou surpresa. A editora estava impecável, decorada com flores e banners enormes com a capa do livro. Jornalistas circulavam com câmeras e várias pessoas já se aglomeravam perto da mesa de autógrafos. Uau! Sussurrou ela, sentindo o coração disparar. Miguel apareceu ao lado dela com um sorriso orgulhoso. Eu disse que seria incrível. A noite foi um sucesso. Carolina recebeu inúmeros elogios, autografou livros até sua mão começar a doer e sentiu, pela primeira vez, que talvez estivesse, de fato, vivendo seu sonho. Mas, enquanto a festa seguia, Carolina percebeu que Miguel estava distante. Ele sorria e conversava com todos, mas parecia distraído, como se sua mente estivesse longe dali. Carolina estava no canto do salão quando viu Miguel afastar-se discretamente, o celular colado ao ouvido. Ela franziu o senho, sentindo uma pontada de preocupação. Esperou alguns segundos antes de se aproximar, parando perto o bastante para ouvir parte da conversa. Sim, eu sei, dizia ele com a voz firme. Vai dar certo. Eu tenho certeza que esse livro vai salvar a editora. Carolina congelou. Salvar a editora? O coração dela acelerou. Ela se afastou alguns passos, sentindo uma onda de insegurança. Miguel não havia contado que as coisas estavam tão graves. O que estava acontecendo? Poucos minutos depois, ele voltou ao salão. Carolina o interceptou antes que ele se juntasse aos convidados. Eu ouvi você no telefone, disse ela, baixando a voz para não chamar atenção. O que está acontecendo? Miguel respirou fundo e passou a mão pelos cabelos, claramente cansado. Eu não queria te preocupar hoje, começou ele, mas teve um problema com a gráfica. Parte de um lote inteiro de livros foi impresso com defeito, e o prejuízo foi enorme. A editora está numa situação complicada. Carolina arregalou os olhos. Por que você não me contou antes? Porque eu sabia que seu livro seria um sucesso, respondeu ele com convicção. Eu tinha certeza que isso ia mudar tudo. E agora, vendo as pessoas aqui, lendo e comentando sobre ele, eu sei que estava certo. Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão. Ele tinha apostado tudo nela, mesmo sem contar a verdade. Você está mesmo acreditando que essa história pode dar certo? Perguntou ela, emocionada. Eu não só acredito, disse Miguel, segurando as mãos dela com firmeza. Eu sei que vai dar certo. E não é só esse livro. É você. Eu quero você escrevendo os melhores romances para minha editora. Ela sorriu, sentindo o coração transbordar. Então, eu vou escrever. Vou escrever os melhores romances que essa editora já viu. Miguel se inclinou mais perto, o olhar cheio de carinho e desejo. E eu vou te amar para te inspirar cada vez mais. Ele a beijou com paixão, envolvendo-a nos braços como se nada mais importasse. O mundo ao redor desapareceu. Só existia o calor do corpo dele, o toque firme das mãos dele na sua cintura e os lábios quentes que pareciam devorá-la. Carolina se deixou levar, as mãos se enroscando nos cabelos dele. O beijo foi ficando mais intenso, as respirações aceleradas. Ele deslizou a boca até seu pescoço e ela fechou os olhos, sentindo cada arrepio se espalhar pela pele. Miguel, murmurou ela, a voz trêmula. Se a gente não parar agora... Ele riu baixinho contra o ouvido dela. Eu sei, mas não tá nada fácil segurar. Ela se afastou um pouco, mordendo o lábio com um sorriso travesso.
Bom, já tô tendo ideias para o meu próximo romance. Ele sorriu, os olhos brilhando. Então vamos para casa logo. Quero que você termine esse capítulo que começou aqui, na minha cama. Carolina riu, puxando-o pela mão. Então vamos fugir. Eles riram juntos, caminhando rapidamente para a saída, trocando beijos e sorrisos cúmplices no caminho. A festa terminou com sucesso. Carolina mal acreditava na quantidade de pessoas que haviam comparecido, nos elogios calorosos que recebeu e nos leitores que já comentavam empolgados sobre a história. Mas nada disso importava tanto quanto o olhar apaixonado de Miguel e a certeza de que estavam construindo algo juntos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Naquela noite, no apartamento de Miguel, eles comemoraram do jeito mais íntimo possível, rindo, brindando ao futuro e se entregando um ao outro como se o mundo não existisse lá fora. Na manhã seguinte, o telefone de Carolina não parava de vibrar. Ela despertou com Miguel ainda adormecido ao seu lado, o braço dele envolvendo sua cintura. Tentou sair de fininho, mas ele a puxou de volta para a cama, murmurando com a voz rouca. Fica mais um pouco. Meu celular tá explodindo, disse ela rindo. Ele abriu os olhos lentamente, com um sorriso preguiçoso. Aposto que é só gente querendo saber quem é essa nova autora incrível. Carolina pegou o telefone e se surpreendeu com a quantidade de notificações. O Instagram estava lotado de mensagens, postagens e comentários sobre o evento da noite anterior. A história mais emocionante do ano. Prepare-se para rir e chorar com essa trama viciante. Carolina Nogueira conquistou meu coração. Os elogios se multiplicavam. Leitores compartilhavam trechos emocionantes, destacavam seus personagens favoritos e já começavam a pedir uma continuação. Olha isso! Exclamou Carolina, mostrando o celular para Miguel. Ele se levantou na cama, ainda sonolento, e sorriu ao ler as mensagens. Eu te disse que você ia arrasar. De repente, o celular de Miguel também vibrou. Ele pegou o aparelho e leu a mensagem rapidamente. É da editora, disse ele, a voz carregada de surpresa. Eles precisam rodar uma nova leva de exemplares. O livro está vendendo muito mais do que a gente imaginava, e ainda são 7 da manhã de domingo. Carolina cobriu a boca com as mãos, sem acreditar. Não pode ser. Pode sim, respondeu Miguel, puxando-a para um beijo rápido. Você merece. Ela riu, ainda atordoada com a notícia. Eu não acredito que isso está acontecendo. Está acontecendo, disse ele sorrindo, e é só o começo. Na manhã seguinte, Carolina acordou com a sensação de que ainda estava sonhando. A luz suave invadia o quarto de Miguel, e o som distante dos carros na rua a lembrava de que a vida continuava lá fora. Ele estava deitado ao seu lado, com o braço em torno da cintura dela, dormindo tranquilamente. Carolina ficou apenas observando-o por alguns segundos, ainda surpresa por tudo o que havia acontecido. Seu livro estava se tornando um sucesso, a editora vibrava com a repercussão. E Miguel estava ali. Ele era sua âncora, seu porto seguro, e o homem que ela amava mais do que tinha coragem de admitir em voz alta. Ela se moveu devagar, tentando não acordá-lo, mas ele abriu os olhos e sorriu preguiçosamente. Pensando em fugir? Murmurou, a voz rouca pelo sono. Eu estava tentando te deixar dormir, disse ela, sorrindo de volta. Nada disso. Ele se espreguiçou e, num movimento rápido, a puxou para si, fazendo-a rir. Você vai me deixar atrasada. Hoje é dia de trabalhar, brincou ela, embora não fizesse esforço algum para se soltar. Vou te levar na cafeteria, lembra? Miguel ergueu uma sobrancelha com um sorriso satisfeito. E já quero que você comece a pensar em como sua vida vai mudar. Porque acredite, as coisas estão só começando. Carolina riu, balançando a cabeça. Eu ainda não consigo acreditar nisso tudo. Vai acreditar, disse ele segurando o rosto dela com carinho. E eu vou estar lá, em cada passo, te lembrando o quanto você merece tudo isso.
Na cafeteria, Lívia quase derrubou uma bandeja ao ver Carolina entrar. Ela largou tudo no balcão e correu para abraçar a amiga, pulando de alegria. "Eu tô tão feliz por você", exclamou Lívia. "Você tá famosa, tá todo mundo comentando sobre seu livro." As redes sociais estavam em polvorosa. As pessoas compartilhavam fotos do evento, trechos emocionantes da história e elogiavam a escrita intensa e cheia de emoção. A editora havia acabado de confirmar que o livro seria traduzido para 3 idiomas e distribuído internacionalmente. O nome de Carolina começava a ganhar força no mundo literário e a vida dela mudava rápido demais para que ela pudesse assimilar tudo. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa. Carolina foi convidada para entrevistas, programas de TV e eventos literários. Ela viajava de cidade em cidade, participando de feiras de livros e conhecendo fãs que se emocionavam ao contar como sua história havia tocado suas vidas. Cada sorriso, cada abraço, cada palavra de carinho pareciam um sonho que ela ainda temia acordar. Miguel acompanhava tudo com orgulho. Ele a incentivava a escrever mais, a se arriscar e a confiar cada vez mais no próprio talento. Quando ela se sentia insegura ou cansada, ele estava sempre ali, lembrando-a de que ela era forte o bastante para conquistar o mundo. Durante um evento especial dedicado à trajetória de novos autores, Carolina foi convidada a subir ao palco para falar sobre sua experiência na escrita. A plateia estava lotada. Jornalistas, críticos literários, leitores apaixonados e até autores renomados estavam ali. Carolina, nervosa, respirou fundo antes de começar a falar. Ela contou como começou a escrever para lidar com a dor, uma dor que carregava há anos. Falou sobre como perdeu a mãe ainda jovem e sobre as noites solitárias em que transformava seu sofrimento em palavras no papel. Escrever havia sido sua forma de sobrevivência. Cada história que criava era uma tentativa de ressignificar aquela dor, de encontrar beleza em meio ao vazio que a acompanhava desde que sua mãe se foi. A voz dela falhou por um instante e ela precisou parar para respirar. Quando voltou a falar, seus olhos estavam marejados. "Eu passei muito tempo achando que escrever era só isso, uma forma de escapar da dor", disse ela. "Mas então alguém apareceu na minha vida e me mostrou que a escrita também pode ser sobre amor, sobre transformar o que dói em algo que cura, não só a nós mesmos, mas também aos outros." Ela procurou Miguel na plateia, e ele estava lá, parado no fundo do salão, com um olhar tão cheio de orgulho que ela sentiu um nó na garganta. "Eu preciso agradecer a esse alguém", continuou Carolina, "porque sem ele, esse livro não teria sido tão especial. Ele acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Ele me inspirou a escrever com o coração, e ele é a razão de eu estar aqui hoje." A plateia aplaudiu calorosamente, mas Miguel permaneceu imóvel, apenas sorrindo, aquele sorriso que sempre a desarmava. Foi então que ele se moveu. Com um buquê de rosas vermelhas nas mãos, Miguel caminhou pelo corredor central e subiu ao palco. Carolina riu emocionada, sem saber o que estava acontecendo. "Eu deveria te entregar isso mais tarde", disse ele, oferecendo as flores. "Mas agora parece o momento certo." Ela aceitou o buquê, ainda sorrindo, mas então Miguel enfiou a mão no bolso do paletó e seu coração parou. "Carolina", disse ele, a voz embargada, "eu te vi se transformar diante dos meus olhos, de uma mulher que escrevia para esconder suas cicatrizes, para uma autora que usa as palavras para curar as pessoas. E você me ensinou que o amor é a força mais poderosa que existe, porque ele nos transforma, nos renova e nos dá coragem para seguir em frente." A voz dele tremeu um pouco, e Carolina já sentia as lágrimas descerem pelo rosto. "Você é tudo que eu sempre quis e tudo que eu não sabia que precisava", continuou ele, tirando uma caixinha de veludo do bolso. Ele abriu devagar,
revelando um anel prateado com uma pedra brilhante no centro. Então, Carolina Nogueira, você aceita se casar comigo? O público explodiu em aplausos e suspiros emocionados. Carolina levou as mãos ao rosto, completamente surpresa. Ela olhou para ele, os olhos cheios de amor e a expressão de quem faria qualquer coisa por ela. Sim, disse ela sem hesitar. Sim, 1000 vezes sim. Miguel deslizou o anel no dedo dela e a beijou com uma paixão que fez a plateia inteira se levantar em aplausos e gritos emocionados. As pessoas choravam, abraçavam-se e comentavam sobre o quanto aquela história parecia um verdadeiro romance digno de livros. Nos bastidores, Carolina não conseguia parar de sorrir. Ela se virou para Miguel, ainda atordoada com tudo o que havia acontecido. Você planejou isso o tempo todo? Perguntou ela rindo. Claro, respondeu ele. Eu precisava de um final digno de um dos seus romances. Ela o abraçou com força, sentindo que pela primeira vez na vida não havia espaço para dúvidas ou medos. Ela estava exatamente onde queria estar, nos braços do homem que a amava, vivendo o início do que seria sua maior e mais bonita história de amor. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão. E veja também essa história emocionante que aparece na tela.